Olá pessoal, tudo bem? Lembram-se então que na última aula nós falamos um pouquinho sobre substância e nós vimos as diferenças entre substância simples e substância composta. Hoje eu quero mostrar para vocês mais algumas classificações sobre as substâncias. Vamos ver juntos? Pessoal, vamos começar lembrando então o que nós vimos na aula passada. Nós vimos que substância química ou substância é cada uma das espécies de matéria que constitui o universo. E aí nós demos alguns exemplos. Vocês se lembram? Nós falamos da água, que tem fórmula molecular H2O. Nós falamos do oxigênio, que tem a sua fórmula O2. E nós falamos também da amônia, que tem fórmula NH3. E lembra, pessoal, que nós falamos também que as substâncias podem ser simples ou compostas. Então, olha o caso da água aqui. A água é composta por dois elementos diferentes, não é mesmo? O Hzinho aqui representa o hidrogênio e o O representa o oxigênio. Então, aqui nós temos uma substância composta. Vocês lembram que nós falamos isso na última aula? Então, aqui nós temos uma substância composta. Olha só o oxigênio agora. O oxigênio só tem o elemento oxigênio. Ele é composto por dois átomos do mesmo elemento. Então, o oxigênio é uma substância simples. E, finalmente, a amônia também tem dois elementos na sua composição, não é isso? O nitrogênio e o hidrogênio, que está aqui presente com três átomos. Então, aqui também nós tínhamos uma substância composta. Então aqui a gente já recapitulou o que nós falamos na aula passada. O que eu quero mostrar para vocês agora é um novo tipo de classificação. E para isso eu quero olhar dentro dessas substâncias, dentro das moléculas, para nós entendermos algumas coisas. Então vamos pegar aqui, pessoal, um sisteminha de água. Vamos representar as moléculas de água aqui nesse sistema. Olha só, a água nós sabemos é H2O. Então, nós vamos ter várias moléculas de H2O nesse sisteminha aqui. Pronto. Então, pessoal, olha só. Todas as moléculas desse sistema são iguais. Nós só temos aqui uma única substância. Agora, vamos olhar o que acontece quando nós temos um sisteminha com o ar. O ar, pessoal, ele é composto 78% pelo nitrogênio, que é um gás de fórmula N2. Então, 78% do ar que nos cerca, que nós respiramos, é o gás nitrogênio. Mas no ar nós também temos o oxigênio. Claro, nós sabemos que o oxigênio é fundamental para a nossa respiração. E 21% mais ou menos do ar é composto aqui pelo oxigênio. Vamos representar então as moleculinhas aqui de O2. E além disso, o ar tem mais ou menos 1% aí de gases nobres e de CO2. Vamos colocar aqui então o CO2 também representado aqui. Olha só agora a diferença, pessoal. Viram que na água nós só temos moléculas da mesma substância? Agora no ar nós temos mais de um tipo de molécula, ou seja, nós temos mais de uma substância. Nós temos o nitrogênio, nós temos o gás oxigênio e nós temos aqui também o dióxido de carbono, CO2, aquele gás responsável pelo efeito estufa. Vamos olhar ainda mais um sisteminha agora com o ozônio. O ozônio tem fórmula O3. Então aqui nós vamos ter várias moléculas compostas, cada uma delas, por três átomos do elemento oxigênio. Bom, então vamos falar um pouquinho agora sobre a diferença entre esses sisteminhas. Pessoal, a água, como só tem um tipo de molécula, mesmo essa molécula sendo composta, nós podemos classificar a água como uma substância pura, porque ela não tem nenhuma outra substância aqui misturada junto com ela. Claro que aqui nós estamos falando, pessoal, da água destilada, tá bom? Não é essa água que a gente toma, porque essa água aí vai ter alguns outros minerais misturados, tá bom? Aqui falando sobre uma substância pura, a água pura, ela é uma substância pura. E o ar agora, olha só, o ar tem mais de um tipo de molécula, tem mais de uma substância. Então, o ar é uma mistura, pessoal. Aqui nós não temos uma substância, mas nós temos várias substâncias.
Enquanto nós temos mais de uma substância, nós vamos chamar isso de mistura. Olha o ozônio de novo. O ozônio não tem apenas uma substância, o O3, então ele também vai ser uma substância pura. Nós vimos então, pessoal, que substância pura é aquela formada por apenas um tipo de molécula, por apenas uma substância, sem ter outras substâncias misturadas. Então, olha só o caso da água. A água, ela está aqui sozinha, somente moléculas de H2O. Então, é uma substância pura. Então, cuidado, pessoal, para não confundir substância pura e substância simples. São duas coisas diferentes. Olha só, a água não é uma substância simples. Ela é uma substância composta, porque ela é formada por átomos de hidrogênio e de oxigênio. Mas se ela estiver sozinha, ela vai formar uma substância pura. Nós temos ali água pura, sem misturas, mesmo sendo uma substância composta. Olha só agora aqui como nós vimos o gás ozônio. O gás ozônio é formado apenas por átomos de oxigênio, é o O3. Então é uma substância pura formada apenas por uma substância simples. Então o ozônio é uma substância simples e quando ele estiver sozinho, sem mistura, ele também vai ser uma substância pura. E o oposto de substância pura é mistura, ok, pessoal? Então, ó, substância simples, o oposto é substância composta. Aí a gente pode dar o exemplo de substância simples, o ozônio, substância composta, a água. E o oposto de substância pura é a mistura. Então a gente pode dar o exemplo de substância pura, tanto a água quanto o ozônio. Não importa se é simples ou composta. E o oposto é uma mistura, como por exemplo aqui o ar. Vamos ver mais alguns exemplos? Pessoal, vamos falar um pouquinho então agora da mistura de água e sal. Aqui nós vamos ter então a água, claro, né, o H2O, vamos representar aqui as moleculinhas. Então nós vamos ter o H2O. E aqui misturado, dissolvido na água, nós vamos ter o sal de cozinha, que tem fórmula NaCl. Então olha só, eu vou colocar aqui ó, NaCl tudo junto, mas na verdade a água vai dissociar esses átomos e nós vamos ter aqui misturados o Na+ e o Cl-, mas não se preocupem que nós falaremos sobre isso mais para frente. Então o importante é nós vermos aqui que nós temos mais de uma substância, não é? Nós temos a substância água, H2O, e nós temos a substância cloreto de sódio ou sal de cozinha, o NaCl. Então é claro que aqui nós temos uma mistura e não uma substância pura, tá joia? E agora, pessoal, só lembrando aquilo que nós vimos na última aula, que nós podemos também representar essas moléculas, além da fórmula molecular que nós colocamos aqui, nós podemos representá-las, por exemplo, por bolinhas. Então, muito comum em exercício. Olha só, aqui eu estou representando as molequinhas de água com as bolinhas, né? Uma bolinha maior aqui representando o oxigênio, e duas menores representando o hidrogênio, não é isso? Então, olha só, a maior é o oxigênio e as menores aqui correspondem aos dois hidrogênios do H2O. Tá legal? Então, é uma outra forma de representar. E é claro que aqui nós temos uma substância pura ou apenas substância. São sinônimos. Uma substância pura é uma substância. Tá joia? Então, o oposto de substância, nós vimos, é a mistura. Pessoal, vamos anotar isso aqui então que nós falamos? Olha só, substância pura é aquela substância que possui composição química e física constante. Ok? Então, composição química e física constante. Aspecto uniforme e um conjunto de propriedades constantes. É o caso, por exemplo, do ponto de fusão, do ponto de ebulição, da densidade. Então, uma série de propriedades, principalmente as propriedades físicas, são constantes. E olha só que interessante, pessoal. Não há duas substâncias com propriedades iguais. Toda vez, então, que eu tenho uma substância, ela vai ter propriedades que vão nos permitir identificá-la. É o caso da água. Nós sabemos, por exemplo, que no nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius e ela congela a 0 graus Celsius, algo que nós veremos já nas próximas aulas.
Então, pessoal, isso nos permite identificar qual substância nós estamos falando. No caso aqui da água, o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição nos permitem saber que aquela é uma substância pura, a água. E cada substância vai ter um conjunto de propriedades que vai nos permitir identificá-las, porque não há duas substâncias que possuam todas as propriedades iguais. E nós falamos também, né, pessoal, das misturas. Olha só, mistura é quando nós temos em um mesmo sistema, duas ou mais substâncias puras que apresentam propriedades físicas que não são fixas e nem constantes. Pessoal, então quando eu tenho uma mistura, as propriedades físicas não vão ser constantes. Ou seja, eu não vou poder identificar as misturas apenas pelas propriedades físicas, porque elas não serão constantes. Vai depender muito de diversas condições, inclusive da proporção em que cada substância está misturada ali naquela mistura. Tá legal? Então, quando nós falamos de propriedades constantes, propriedades físicas constantes, nós estamos falando de substância. E aí, quando nós temos a mistura, essa regrinha não vale. E já que nós estamos falando tanto de sistema, pessoal, o que é um sistema? Um sistema é uma parte do universo que se deseja analisar. Olha só, nós já vimos vários exemplos de sistema na aula de hoje. Olha aqui, lembra-se que nós mostramos a água representada por aquelas moléculas compostas por átomos em forma de bolinhas? Esse daqui é um sistema, pessoal. Olha, esse quadradinho aqui que eu fiz em volta está separando essa substância, a água, do resto do universo. Então, é essa parte do universo que eu quero estudar nesse momento. Isso constitui um sistema. Pessoal, então o conceito de sistema é muito importante e muito interessante, porque pode ser algo extremamente grande ou extremamente pequeno. Pode ser uma laminazinha de vidro com uma gotinha de alguma substância que a gente queira analisar no microscópio, por exemplo. E pode ser uma parte enorme do universo, uma galáxia inteira. Tudo depende de qual é o seu objeto de análise, tá legal? Então, um sistema é aquela parte do universo que nós queremos analisar. Então, pessoal, vamos resolver um exercício juntos aqui, olha só. As figuras a seguir constituem, olha só, sistemas fechados, nos quais as bolinhas representam átomos. Foi aquilo que nós falamos. Nós podemos representar as moléculas pela sua fórmula molecular, identificando o número de cada átomo que vai aparecer nessa fórmula, ou seja, a quantidade de cada átomo que compõe aquela molécula, ou nós podemos usar as bolinhas, cada uma representando um átomo. Bolinhas de tamanho ou cor diferente representam átomos de elementos diferentes. Então, o que ele pede para nós? Olha só. Considerando-se as ilustrações, as misturas são representadas por. Então, ele quer as misturas, pessoal. Olha só, vamos analisar um por um. Aqui no sisteminha número 1, nós temos dois tipos de átomo, né? Olha só, nós temos átomos representados pela bolinha branca e aqui pela bolinha escura. Então, nós temos dois tipos de átomo. Agora, quantas substâncias nós temos, pessoal? Porque é isso que vai nos dizer se nós temos uma mistura ou uma substância pura. Olha só, aqui nós temos essa substância formada por dois átomos brancos, de bolinha branca. Então essa daqui é uma substância, nós não sabemos qual é, mas é um tipo de substância. E nós temos uma outra substância formada por dois átomos de bolinha escura, ou seja, nós temos duas substâncias. Se tiver mais de uma substância, nós já sabemos que isso daqui é o quê? Isso daqui é uma mistura, pessoal. Isso daqui é uma mistura e é o que o exercício está nos perguntando. Então nós já achamos a primeira aqui, a número 1. Vamos ver o segundo sisteminha agora, pessoal. Olha só. No segundo sistema, nós temos também dois átomos, bolinhas brancas e bolinhas escuras. Mas quantas substâncias? Vocês concordam comigo que aqui eu só tenho uma substância? Todas essas moléculas são formadas sempre por uma bolinha escura e por uma bolinha branca, ou seja, por um átomo representado por uma bolinha escura e outro átomo por uma bolinha branca. Mas são todos iguais, aqui só estão em posições diferentes. Então aqui, pessoal, nós não temos uma mistura, aqui nós temos uma substância pura, ou substância. Tá bom? Então isso daqui é uma substância. Olha só o sisteminha número 3 agora, pessoal.
aqui nós temos apenas um elemento, apenas um tipo de átomo, que são as bolinhas escuras. Mas quantas substâncias? Vocês concordam comigo que eu tenho, olha só, essa substância composta por 2 átomos e aqui eu tenho uma outra substância composta por 3 átomos. Poderíamos dar o exemplo aqui das substâncias formadas pelo oxigênio. Eu não poderia ter aqui, olha só, se esses átomos fossem de oxigênio, nós não sabemos, a gente poderia imaginar aqui, por exemplo, o O2, não é? 2 átomos de oxigênio formando o gás oxigênio, e aqui nós poderíamos ter o gás ozônio, o O3. 3 átomos de oxigênio formando a substância ozônio. Então, se nós temos mais de uma substância, aqui também nós temos uma mistura. Então, o 3 também vai fazer parte da nossa resposta. E, finalmente, pessoal, olha lá, o número 4, ele nos pergunta, então, se aqui nós temos uma substância pura ou uma mistura. É só bater o olho que a gente está vendo mais de um tipo de substância, não é? Olha só, uma formada por 2 átomos representados por bolinhas brancas, outra formada por um átomo de bolinha branca e outro de bolinha escura, e uma terceira ainda por 2 bolinhas escuras. Então aqui também nós temos uma mistura. Pronto, pessoal. Achamos então a nossa resposta aqui, que são os sistemas 1, 3 e 4. Aqui a letra C, não é isso? Considerando-se as ilustrações, as misturas são representadas por 1, 3 e 4, letra C, portanto, é o gabarito aqui da nossa questão. Bom, pessoal, então nós vimos o que são as misturas e agora vamos classificá-las. As misturas, pessoal, elas podem ser homogêneas quando elas apresentam uma única fase e elas também podem ser heterogêneas quando elas apresentam mais de uma fase, ok? Então é claro que nós temos que saber o que é fase, né, pessoal? Fase, portanto, é cada porção visível do sistema, ok? Então, cada porção visível do sistema vai ser uma fase. Bom, vai ficar bem mais claro isso quando nós formos ver os nossos exemplos. Mas então lembre-se, olha, se tiver uma única fase, nós vamos chamar de homogêneo. E se tiver mais de uma fase, nós vamos dizer que essa mistura é heterogênea. Pessoal, é bem fácil saber o que é fase. Imagina você olhando ali para um copo d'água. Todas as partes da água são iguais. Você olhou ali e você não consegue dizer que uma parte é diferente da outra. Agora, se você jogasse, por exemplo, areia dentro dessa água, a areia não ia se depositar lá no fundo? E aí nós íamos ter uma parte que estaria só com a água e a outra parte lá que a gente ia conseguir identificar onde é que está a areia. Então aí nós teríamos mais de uma fase lá representando a areia e a outra representando o líquido, a água, tá joia? Então bateu o olho, se tiver mais de uma fase, mais de uma porção diferente da outra, aí vai ser uma substância heterogênea, hétero de diferente, não é isso? E se tiver tudo igual, uma única fase vai ser homogênea. Vamos ver aqui os exemplos que vai ficar bem mais claro. Pessoal, então vamos imaginar agora aqui um copo de água salgada. Na água salgada, a gente sabe que aqui dentro, então, nós vamos ter 2 substâncias, não é? Nós vamos ter ali dentro, olha só, nós vamos ter a água, que tem fórmula H2O, e nós vamos ter o sal de cozinha, ou cloreto de sódio. Então aqui nós também teremos o NaCl. Agora, pessoal, o sal de cozinha, ele é solúvel em água. Então, quando a gente colocar ali uma certa quantidade de sal, nós não conseguiremos ver o sal, ele vai se dissolver aqui na água. Na verdade, ele vai se dissociar, criando os íons Na+, e Cl- por toda essa água, e nós não vamos conseguir diferenciar uma fase da outra. Eu não vou poder apontar para vocês onde é que está o sal e onde é que está a água, porque a água vai dissolver o sal. Então, nós teremos aqui uma mistura homogênea, porque só veremos uma única fase que parecerá para nós uma água pura. Só vamos saber que ela está salgada quando nós bebermos a água, tá legal? Agora, olha a diferença, como nós falamos, da água com areia. Então aqui nós vamos ter a água e vamos ter a areia. Não fica fácil de identificar, olha só, a areia foi lá para o fundo do copo. Então eu estou vendo 2 fases. Uma fase aqui correspondente ao líquido, não é isso? Olha só, essa daqui é uma fase. E uma outra fase aqui correspondente à areia, que é diferente do restante do líquido. Então eu estou vendo 2 fases, 2 porções diferentes. Então aqui é claro que nós temos uma mistura
heterogênea, porque nós temos mais de uma fase. Olha agora, pessoal, quando nós temos a água e dentro dela uma pedrinha ali de granito. Aqui também nós vamos ter, é claro, uma mistura heterogênea, porque o granito não se dissolve na água. Então agora, pessoal, que nós vimos isso, nós vamos tentar identificar quantos componentes nós temos em cada uma dessas misturas. Olha aqui na primeira, pessoal. Nós temos, claro, uma única fase e então nós vamos chamar isso daqui de mistura homogênea. Eu só vejo água, embora eu saiba que lá dentro nós temos quantos componentes? Nós temos 2 componentes, como nós falamos, que é o H2O da água mais o NaCl do sal. Ok? Então, 2 componentes, uma fase. Vamos colocar aqui do ladinho. Então, olha só, 2 componentes, uma fase. Olha aqui agora, pessoal. Aqui nós temos quantos componentes? Nós temos a água e nós temos a areia. Então, nós também temos 2 componentes, só que agora nós temos 2 fases. Uma onde está somente a água e a outra onde está a areia. E aqui, então, nós temos, é claro, uma mistura heterogênea, porque nós temos mais de uma fase. E nesse último aqui, pessoal, olha só, nós temos, claro, a água e o granito. Será que são apenas 2 componentes? Cuidado, pessoal, essa daqui é uma pegadinha clássica de prova. Anotem aí, pessoal, o granito, ele é formado por 3 componentes, cada um deles representando uma fase dentro do granito, que é a mica, o feldspato e o quartzo. Então, pessoal, quando nós pegamos um pedaço, uma pedra de granito, nós vamos poder identificar esses 3 componentes. Cada um deles representa uma fase. Então, olha só, quantos componentes nós vamos ter aqui? Nós temos a água, 1, e mais 3 daqueles que compõem o granito. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, 4 componentes. E quantas fases nós vamos ter? Nós vamos ter uma fase representando a água e mais 3 fases representando o granito. Então, nós também teremos aqui 4 fases. Então, muito cuidado, porque essa daqui é uma pegadinha clássica de prova. A gente tem a tendência de ir lá e colocar, então, 2 componentes e 2 fases, não é isso? Água e granito. Mas o granito, ele também é uma mistura heterogênea. Então, pessoal, olha só, as misturas homogêneas e heterogêneas valem para qualquer estado físico da matéria. Eu vou ter misturas no estado sólido, líquido ou gasoso. Olha só, uma mistura homogênea muito famosa é o ouro 18 quilates. Nós olhamos e pensamos que aquilo ali é apenas uma substância, mas na verdade ali nós temos uma mistura de 75% de ouro com 25% de cobre. Então é uma mistura homogênea, apresenta uma única fase, mas não deixa de ser uma mistura e está no estado sólido. O granito aqui, como nós vimos, que é campeão de aparecer em provas, o granito é uma mistura heterogênea, porque nós conseguimos ver as 3 fases que estão presentes nele, não é isso? A mica, o quartzo e o feldspato, tá joia? Então bastante cuidado, porque o granito tem 3 componentes e também tem 3 fases. Continuando aqui, pessoal, vamos ver também um exemplo da água e do óleo. O óleo, ele não se mistura na água e além de tudo, ele é mais leve, menos denso do que a água e por isso ele vai ficar boiando na superfície. Aqui agora eu tenho quantas fases? Olha só, eu tenho uma fase representada aqui pelo óleo que ficou na superfície e tenho outra fase representada aqui pela água. Então eu vou ter aqui, claro, uma mistura heterogênea. E eu vou ter quantos componentes? Bem fácil, óleo e água, 2 componentes, e cada um deles na sua própria fase. Então aqui eu vou ter também 2 fases. Quero falar com vocês também, pessoal, aqui sobre esse outro sisteminha. Olha só, aqui nós vamos ter a água de novo, a areia e também vamos ter o gelo. Então, pessoal, vamos classificar quantas fases nós estamos vendo. Nós estamos vendo, olha só, uma fase sólida, correspondente ao gelo, uma fase líquida correspondente à água e mais uma fase sólida lá no fundo do copo correspondente à areia. Então eu tenho 3 fases, ok, 3 fases. Mas eu tenho quantos componentes agora, pessoal? Eu tenho a areia,
tenho a água e o gelo. O gelo não é água também? O gelo é água no estado sólido. Então, pessoal, água e gelo são a mesma substância. Então, aqui eu só tenho dois componentes, água líquida, água sólida e areia, ou seja, água e areia. Então, aqui eu tenho 3 fases, mas apenas 2 componentes. E é claro, se tem mais de uma fase, nós já podemos classificar como uma mistura heterogênea. Tem mais de uma fase, é mistura heterogênea. Então, pessoal, quero falar com vocês sobre algumas misturas que são aparentemente homogêneas, ou seja, aparentam ter somente uma fase, mas quando nós as observamos com a ajuda de aparelhos como o microscópio, por exemplo, nós vamos ver que essas misturas, na verdade, são heterogêneas, possuem mais de uma fase. Então, vocês precisam saber, pessoal, claro, nós já falamos do granito, mas você também tem que saber do leite, do sangue, da maionese e da gelatina. Esses 4 junto com o granito. Então são 5 aí para você se lembrar para sua prova. Caiu o leite, você já tem que saber, é uma mistura heterogênea. Gelatina, mistura heterogênea. Sangue, mistura heterogênea. Maionese, mistura heterogênea, tá legal? Então, para nós, assim, a olho nu, parece homogêneo, mas se nós olharmos no microscópio, nós veremos então ali mais de uma fase. Agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha nesse sisteminha aqui. Olha só, nesse sistema eu tenho apenas água e gelo. Agora, pessoal, como é que nós vamos classificar? Eu tenho quantas fases aqui? Vocês concordam que eu tenho uma fase sólida, representada pelo gelo, e uma fase líquida? Então, eu tenho aqui 2 fases. E eu tenho quantos componentes? Opa! Eu tenho somente um componente, pessoal. Eu só tenho água, não é isso? Água líquida e água sólida. Então, um componente. Então, olha lá, pessoal, nós não vamos poder classificar esse sistema como uma mistura heterogênea, porque aqui nós não temos uma mistura, pessoal. Nós só temos uma substância, que é a água. Então, esse daqui, na verdade, vai ser um sistema heterogêneo. Tá legal? Olha lá, é heterogêneo porque tem mais de uma fase, mas não é mistura porque só tem uma substância, que é a água. Então, pessoal, vamos resolver mais um exercíciozinho aqui, olha lá. Considere os sistemas a seguir. Então, ele nos trouxe aqui 3 sisteminhas. Um composto de água mais etanol, que é o álcool, um apenas com água e outro com água mais gasolina. O que é que ele está pedindo agora? Vamos ver. Os sistemas 1, 2 e 3 correspondem respectivamente a quê? Olha só, então nós temos mistura heterogênea, substâncias simples e compostas e mistura heterogênea ou homogênea. Vamos classificar cada um dos sistemas e depois a gente vai para as alternativas? Pessoal, água mais etanol. Primeira pergunta, quantos componentes nós temos aqui? Nós temos a água e o etanol. Então nós temos 2 componentes. Agora eles não nos mostram aqui quantas fases tem. Nós temos que saber, pessoal, que o etanol e a água, eles são solúveis um no outro em qualquer quantidade, em qualquer proporção. Então, água e etanol sempre terão apenas uma fase, ok? Apenas uma fase e comporão sempre uma mistura homogênea. Ok? Água e etanol sempre mistura homogênea. Quando nós virmos, né, é só você olhar lá no posto de gasolina, fica aquela bombinha ali do lado, né, da bomba, fica um cilindrozinho com um pouquinho de álcool ali, dá para ver. A gente não consegue ver que ali nós temos água misturada no etanol, misturada no álcool. Tá legal? E aqui, pessoal, aqui nós temos apenas água. Então nós só temos aqui um componente. E é claro que nós só vamos ter uma fase, porque ele não nos disse que nós temos, por exemplo, gelo aqui junto. Então, água no estado líquido, aparentemente, pelo que nos mostra a questão, é apenas uma fase. Ou seja, aqui nós vamos ter uma substância. Aqui nós vamos ter uma substância e não uma mistura. Agora, cuidado, pessoal. Olha só, eu vou colocar aqui do ladinho. Olha, a água, qual é a fórmula dela? Lembram-se? É o H2O. Então aqui eu tenho 2 tipos de elemento. É uma substância pura, mas não é uma substância simples. É uma substância composta por átomos de 2 elementos diferentes. Então é uma substância composta, tá legal, pessoal? A água é uma substância
composta. É uma substância pura, mas é uma substância composta. E finalmente nós temos ali a água mais a gasolina. Pessoal, a água e a gasolina não se misturam, algo que você também tem que saber para fazer a sua prova, tá legal? A água e gasolina não se misturam e vão sempre constituir duas fases. Então nós temos aqui dois componentes e também temos duas fases, ou seja, nós temos uma mistura e agora nós temos uma mistura heterogênea. Tá legal? E com isso, né, pessoal, a gente já pode ir aqui nas alternativas e marcar o gabarito. Olha lá. Então ele nos diz que o primeiro sistema é uma mistura heterogênea. Não, é uma mistura homogênea. Então o A já está fora. Então agora B, C e D, todos falam mistura homogênea, está correto. Agora aqui no caso da água, nós temos uma substância, mas nós sabemos que a água, pessoal, é uma substância composta, não é? Então aqui, olha só, substância simples na letra B não pode ser e substância simples na letra C também não pode ser. Olha só, conhecendo apenas os dois sisteminhas aqui, nós já chegaríamos ao gabarito que é a letra D, que diz para nós que o primeiro sistema é uma mistura homogênea, que o segundo sistema é uma substância composta, a água, e que o terceiro sistema é uma mistura heterogênea, está aqui, foi o que nós falamos, uma mistura heterogênea, está correto. O gabarito então, pessoal, letra D, ele foi uma boa revisão desses conceitos que nós vimos na aula de hoje. Pratiquem bastante aí, vejo vocês na próxima aula.